Bom, meus amigos, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu peguei aqui, ó, um exemplozinho do MVC do curso lá, ó. Eu criei um botãozinho aqui que ele vai para a telinha de lista de usuários, tá? Então, como é que funciona aqui o MVC? Todo o MVC padrão aqui, ele tem um controller chamado Home Controller. Tá? Nesse Home Controller aqui eu só fiz uma action, que o padrão é a index, né? Que nessa action, quando ela é chamada, eu carrego no método load template a nossa view home, que por sua vez, na view home só tem um link, tá? Que vai para meu controller user, que é usuários, certo? Então, essa home controller nada mais é que essa página aqui, tá? Aqui dentro, né? Aqui no meio aqui é o topo do site, aqui é o nosso rodapé, aqui no meio ela está sendo mostrado o nosso home controller, que eu coloquei um linkzinho ali que vai chamar o nosso user controller, certo? No momento que eu clicar naquele botão, ele vai chamar a user controller, que por sua vez vai carregar esse método index, né? Essa action index, porque eu não vou passar parâmetro nenhum após user, né? Lá na URL vai ser colocado user, como vocês podem ver aqui na home, certo? Então vai estar lá o meu site /user. Então, como não tem uma próxima barra, ele vai chamar a index padrão, a action padrão, que é a index. Essa index está fazendo o quê? Eu estou instanciando um novo objeto da minha classe user, certo? Estou preenchendo o meu array aqui em cima, tá? Com um parâmetro userList, e estou passando para ele que ele vai receber o meu método da classe do usuário, o método getList. E estou fazendo posteriormente isso, carregando, né, no meu template a minha view user com os dados desse array. Então, o que eu vou fazer aqui? Na minha classe do usuário, você pode ver aqui, ó, models, né? O model vai comportar tudo que for parte de controladoria, de CRUD, de inserção, deleção, alteração. Então, o que acontece aqui? Ó, na minha classe user, ele vai chamar o método getList. Vocês podem ver aqui que eu estou chamando o meu método getList, certo? Então, o que o meu getList vai fazer? Tá? Aqui, ó, essa parte aqui eu não preciso mais explicar, porque já está, como essa classe ela extends a classe model, tá? Que está aqui dentro da pasta core, ela está fazendo toda a conexão com o meu banco de dados aqui. Então, o que eu faço aqui? Eu crio uma variável SQL, né? Preparo uma cláusula SQL para ela estar procurando, inserindo, deletando no banco. Nesse caso aqui é um select todos from, tá? Ele vai buscar todos os meus usuários da tabela usuários e vai executar query. Aqui está verificando se houve um retorno, né? Quantidade de linhas, quantidade de retorno desse select. Se houve um retorno maior que zero, ele vai dar um fit all dentro do array aqui. Vai armazenar no array todos os resultados e vai retornar esse array para mim. Esse método, beleza, certo? Na minha classe, né, user, está dentro da pastinha models. Então, só recapitulando, clicando nesse menu, ele vai para o meu controller aqui, user controller. Dentro do meu user controller, ele vai primeiro fazer a minha action index, que é o quê? É fazer todo o select, pegar todos os usuários que tem na minha tabela e armazenar nesse array. Que por sua vez, eu vou dizer que esse array aqui, ó, recebe o meu método getList, não é? Não é esse o meu método getList? Meu método getList não vai armazenar num array todos os meus usuários, certo? Então, o que eu vou fazer? Com esses dados armazenados nessa variável, nesse array aqui, eu vou passar ela para a minha view user. A minha view user nada mais é, tá? Que basicamente é uma tabelinha HTML
eu estou fazendo o que? Eu estou dando um for each no meu índice, desculpa, no meu índice do meu array, que nesse caso aqui, ó, meu índice aqui é users list, certo? Então eu peguei aqui, dei um for each no meu user, no meu índice, troquei o nome dele para poder extrair, tá? E fiz o que aqui, ó? Coloquei para dar um eco no ID, coloquei para dar um eco no nome e ao mesmo tempo eu já fiz aqui um linkzinho para edição e deleção, né? E o que eu faço aqui, ó? Para editar, ele vai chamar o meu controller user na action edit e para excluir ele vai chamar o meu controller user controller na action delete e ambos vai levar junto o ID, né, para mim poder editar e excluir, certo? Aqui é um retornozinho JavaScript para perguntar se eu quero deletar mesmo antes de confirmar, né? E aí embaixo eu criei uma nova linhazinha com outro link para quê? Para fazer para criar, cadastrar um novo usuário, que vai fazer o quê? Vai para o meu controller user na action add, certo? Então vamos primeiro fazer essa action aqui, tá? A action index do nosso user controller funcionar. Para ela funcionar, eu simplesmente vou clicar no botãozinho usuários. Vocês podem ver que não tem um parâmetro aqui após o nosso controller user. Não tendo um parâmetro, vai buscar o parâmetro padrão que é a index. A index está buscando o nosso método de getList, que é o que? Todos os usuários cadastrados. Foi o que eu fiz aqui. Então, na nossa view user, ela está mostrando todos os nossos usuários cadastrados em uma tabelinha e junto os linkzinhos para editar, excluir e um botãozinho para adicionar novo usuário. Certo? Por padrão aqui, ó, vamos ver aqui, ó, o botão editar. No botão editar, ao clicar nele, ele vai para onde? Ele vai para o nosso user controller, na action edit e vai levar um ID, né? O ID do registro que eu estou selecionando, que eu estou querendo editar. Então, no nosso user controller, na action edit, tá? Na action edit, pode ver aqui, action edit. Então, ele vai fazer o que na nossa action edit? Né? Ela vai receber o ID que nós passamos por parâmetro, certo? Vou instanciar o novo objeto usuário de novo, vou verificar se houve um... vou instanciar o objeto novamente, né? Ele vai trazer para mim o novo usuário que eu estou editando, tá? Nesse método aqui, ó, usuário edit, ele vai mostrar para mim o user edit aqui, tá? Vou carregar o nosso view user edit, certo? Que deixa eu abrir aqui, é isso aqui. Então eu clicando aqui no editar, ele vai chamar o nosso controller user controller na action edit, né, que por sua vez vai chamar a nossa view user edit, né, e vai carregar o nosso array com os dados do método getInfo. O nosso método getInfo, ele está fazendo o que aqui? Ele está simplesmente aqui, ó, no getList, ele seleciona todos. No getInfo, ele vai selecionar apenas quando o ID, né, for igual ao ID. No caso, ele vai selecionar quando esse ID que eu estou passando aqui, né, existir. Então, ele só vai selecionar um registro por vez. Eu vou estar mandando apenas um ID por cada vez que eu clicar no botão editar, certo? Fazendo isso, o nosso user controller no edit vai receber e vai entrar aqui dentro, passando para nós o userinfo, tá? O índice do array userinfo, e vai chamar a nossa view userEdit. Na nossa userEdit é uma digzinha de novo, com um formuláriozinho agora, porque tem que haver algum método, né? Um método post. Então, o
que nós vamos fazer aqui? Aqui é um inputzinho padrão, né, básico, só que como é um módulo de edição, no value dele ele tem que trazer para mim os dados daquele campo que eu quero editar, né? Então vocês podem ver que eu peguei aqui o índice do nosso array lá, tá? Que é, que é useredit, userinfo aqui. Dentro desse índice aqui eu posso dar um for each e extrair toda a informação que a meu método getInfo, através do id, está trazendo, né? Que é o que? O que o getInfo faz de novo? Select todos quando o id for igual ao id passado na URL. Então, se eu tivesse mais campos aqui, eu colocaria, por exemplo, o nome aqui é userinfo nome, telefone userinfo índice telefone e assim por diante. Então, quando eu clicar no botão alterar, ele vai fazer o quê? Ele vai vir aqui, tá? Vai usar a nossa classe usuário no método edit e vai passar o ID e o nome. E vai dar um header location, tá? Para user, ou seja, o que é a minha user? É o meu controller. Como eu não passei o segundo parâmetro aqui, ele vai voltar para onde? Para o nosso action index, que é o que? A lista do nosso usuário, certo? Então, aqui, ó, na nossa classe usuário, de novo, nós vamos ver o método edit, que está aqui. Nosso método edit, ele vai receber dois parâmetros, porque só tem dois dados, duas colunas nessa tabela, tá? Para facilitar a aulinha aqui. Então, ele vai receber o ID e o nome. Vai fazer o que de novo, né? Vai preparar uma instrução, que é update, na tabela de usuários, set ID e set nome, né? Quando ID for igual a ID e nome for igual a nome. O que eu vou fazer aqui? Faço as substituições usando o bind values, do nome pela variável nome e do ID pela variável ID. E executo a nossa query. Certo? Fazendo isso, ele tá fazendo o quê? Tudo isso no método edit. Fazendo isso, ele vai dar um header location para o nosso controller, user controller na action index. Então, o que vai acontecer aqui? Eu clico aqui no botão editar, ele vai lá para o user controller, vai ver que eu cliquei na action edit, ó, action edit, levou o meu ID junto, tá? Tendo isso na URL, ele vai fazer o que? Ele vai chamar a nossa view useredit, que é esta aqui, vai carregar no value dos inputs os dados vindo do banco, porque eu selecionei todos os usuários quando o ID é igual a isso aqui, ele trouxe para mim. Fazendo isso, eu posso vir aqui alterar. Quando eu clicar no botão alterar, ele vai para a nossa classe de usuário, certo? Lá dentro da model, no método edit. Então, ele vai alterar no nosso método edit, ele está dando um update, como a gente pode ver aqui, né? O nosso método edit na classe de usuários, ele está dando um update. Então, vamos alterar aqui. Ele alterou e voltou para o nosso controller user na action index. Você pode ver que já alterou aqui, está tudo certinho, certo? Então vamos aqui, ó, para o nosso outro método, que é o user controller, certo? No método na action delete. Na action delete é mais simples ainda. A action delete, por padrão, também recebe um ID, né? O ID que eu quero deletar. Então, o que acontece aqui? Eu instancio no objeto de novo e chamo do nosso objeto usuário, eu chamo o nosso método delete e passo um parâmetro para ele. E redireciono ele para onde? Para o nosso action index do nosso controller user, né? Do nosso user controller. Então, ele vai deletar, ele nem vai sair da tela. Ele vai, na lista, eu vou clicar no botão deletar, ele vai deletar e permanecer ali, né? Então, aqui, ó, no nosso método delete, o
o que eu fiz aqui? Simplesmente recebi o parâmetro, né? Criei a instrução delete from tab usuários quando id for igual a id, substituí o id no bind value aqui pela variável id, passado por parâmetro, e executei a query. Então, o que vai acontecer aqui? Eu cliquei aqui no excluir, é rápido porque não vai mostrar na URL, mas o que acontece aqui? Eu cliquei no excluir, ele vai vir para o user controller barra action delete barra id, que eu estou deletando aqui, que nesse caso eu vou deletar o 15 aqui, tá? Só para fazer um teste. Ele vai fazer o quê? Vai chamar o nosso método da classe usuário, o método delete, que vai receber esse parâmetro 15. Então, delete o usuário quando o id é igual a 15. Olha o que vai acontecer. O JavaScript aqui é só uma confirmação. Ok, beleza, né? Deletou. Então, nós vamos para o último método, que é o adicionar. Aqui, no adicionar, eu clicando no botão adicionar, ele vai para o nosso user controller, no action add. A nossa action add faz o que? Instancia de novo um novo usuário da classe, né, da classe user, e chama o nosso model, desculpa, o nosso view user add, certo? O nosso user add é um formuláriozinho também, bem parecido com o alterar, com o edit, né? Só que aqui ele não tem o value, certo? Então o que eu estou fazendo aqui? Vou preencher o nomezinho dele aqui, do usuário aqui, vou clicar no botão adicionar. Clicando no botão adicionar, ele vai ver que houve um post, tá? Ele vai verificar que houve um post. Havendo um post, ele vai pegar, armazenar, nesse caso aqui, o único campo que eu tenho, o único input que eu estou mandando, que eu estou submetendo, né? Ele vai pegar, vai armazenar o post nome na variável nome e vai usar o método da classe usuário, o método add, passando o nome como parâmetro, né? Ou vários campos. Se você tiver aqui telefone, você bota vírgula, variável telefone, vírgula, variável sobrenome, vírgula, variável idade, né? Conforme você tiver a quantidade de campos na sua tabela. E, acabando de fazer o método add, de adicionar o usuário, ele dá um header location para a própria lista de novo, né? Lá para o nosso user controller, action index. Então, o nosso método add, ele vai fazer o quê? Receber o único parâmetro que eu tenho, que é o único campo que eu vou inserir, que é o nome. O ID eu não preciso inserir porque é auto-incremento, né? Faço o que aqui? Preparo uma instrução SQL, que é o insert, into tabela de usuários, set nome igual a nome. Substituo no bind value o nome pela variável nome e mando executar. Como retorno, tenho o last insert ID, que nesse exemplo eu também não vou usar, porque é só para saber o último ID inserido, não tenho porquê disso agora. Então, o que nós vamos fazer aqui? Clicando no botão adicionar usuário, de novo, vai para o nosso user controller, barra add. Dentro do add, ele vai ver o que? Ele vai chamar a nossa view user add. User add, certo? Aqui nós podemos estar inserindo. Clicando aqui, ele vai usar o nosso, dentro da própria user controller, ele vai usar o método, né, add, e dentro do método add tem, a action add tem a nossa classe de usuário chamando o nosso método add e passando esse input aqui como parâmetro, né, e adicionando. Então ele adicionou, ele adicionou, ele editou, ele excluiu, perfeito. Vou adicionar de novo. Então, usando o MVC, um CRUD completinho, com métodos de inserção, edição e exclusão, certo? E é isso aí, gente. Se vocês gostaram, comentem lá no grupo. Se eu cometi algum erro, tá? Vocês, por favor, comentem também, porque eu estou aprendendo esse modelo de MVC, tá?
Achei interessante. Apanhei bastante para poder fazer esses videozinhos aqui para vocês, tá? Apanhei legal, mas eu acho que peguei a ideia. E é isso aí, gente, tá? Um abraço.